Boa noite a todos, boa noite, meu amigo Joelber, Eusilene, Fonasco Maranhão, Saulo, Boa noite, boa noite. Paulo Mariano. Vamos agradecendo, lógico, a presença de todos os que já estão e os que irão chegar, porque também está gravado, né? E explicar o que significa isso, né? Que alguns estão chegando hoje pela primeira vez nessa roda de conversa da Associação Maranhense dos Engenheiros Ambientais. E, lógico, também me apresentar, né, para quem não conhece, professor Sérgio Silva. Então, atualmente estou como presidente dessa associação tão romântica dentro das engenharias, que é a engenharia ambiental. E nós decidimos, né, fazer esse bate-papo, né, sobre assuntos ambientais rotineiros, para que a gente possa também fortalecer o mundo digital com esses conteúdos que competem à engenharia. E a cada semana nós trazemos assuntos que são pertinentes a datas comemorativas, mas também a estratégias do que se vem trabalhando nas questões ambientais. Essa semana, na Semana da Água, né? Semana passada de mudanças climáticas, iniciamos com emissões sonoras, que já está disponível no YouTube, né? Assim como o Dia do Engenheiro Ambiental. Então, essa faz parte de uma programação da Associação Maranhense dos Engenheiros Ambientais. Então, todos aqueles que são interessados dentro dessa área também podem colaborar trazendo provocações pertinentes à área da engenharia ambiental e também sugerir convidados para que possa vir aqui conosco e trocar ideias, né, para que a gente possa traçar caminhos de melhorias para essa área, não só a caráter municipal, não só a caráter estadual, mas eu gosto de dizer a caráter global. Acho que o mundo digital veio nos propiciar isso, né? Então, hoje nós temos a capacidade de uma interação direta através do mundo digital. Então, isso é muito importante. É óbvio que para fazer a diferença dentro da área ambiental, que nós precisamos estar em contato direto com a natureza, existe um certo limite entre o mundo digital e o mundo físico. Então, é muito importante também nós reforçarmos isso. E o outro é o grande contraste que tem, né, se falar hoje em inteligência artificial, estarmos dentro de uma pandemia, né, pandemia do século, na verdade, e, ao mesmo tempo, o que ainda mata ainda é a fome, onde nós temos uma natureza rica em recursos naturais, mas ainda estamos deixando a desejar em termos de planejamento e interação com essa própria natureza. Então, é muito importante deixar isso claro, né? Onde esse ser humano que diz que evoluiu para a inteligência artificial, para discutir cidades inteligentes, né? Ainda resiste a conhecimentos básicos, como o próprio Mário falou ainda há pouco, né? O monitoramento do ar. Então, imagina, Mário, que se o ser humano não ficar com o ar puro em cerca de 5 minutos, vamos botar aí os mais resistentes, né? Ele morre, ele vai precisar de um ar puro para poder sobreviver. E mesmo ele sabendo disso, ele não cuida do ar que ele respira. E nessa semana nós trazemos para mim, o segundo tema, por mais que a Organização Mundial da Saúde diga que a segunda maior poluição seja a sonora, mas eu acredito que o recurso hídrico seja o segundo grande impacto dentro da resistência da natureza, ou seja, é a água que mobiliza, né, a vida no nosso planeta. E hoje nós trazemos o tema recursos hídricos para ser debatido, né, dentro da engenharia ambiental, com pessoas que estão preocupadas com isso, com realidades municipais, às vezes, diferentes, né? Então, a gente pode puxar aqui o Sul, né, muito bem representado aí pelo nosso Roberto Lucindo, Paulo Mariano. Temos também, né, um articulador dentro da nossa Secretaria do Estado, que é o Raimundo Neto. A Alessandra agora capitaneando aí o projeto para que a gente possa levar aos municípios, né, o que a engenharia ambiental vem construindo em termos de Maranhão. E o nosso primeiro secretário municipal, né, do Estado, representando aí Santa Helena, o nosso querido Saulo Arouche. E óbvio, o nosso
coronel de sempre, né? Eterno membro da diretoria da associação, o mais novo papai, nosso querido Joelber, né? Então, é muito importante a presença de todos, né? Também aí a Deusilene, que está ali de bastidores. Fiz uma provocação ainda há pouco na nossa reunião interna da diretoria sobre a informação que foi divulgado agora na Semana da Água, a nível de governo federal, um edital específico para contemplar águas brasileiras. Esse edital foi divulgado através do Ministério de Ciência e Tecnologia, como relatou aí o nosso ministro Marcos Ponte, e esse edital contemplou 49 projetos relacionados a águas brasileiras. E, infelizmente, o Maranhão deixou a desejar, porque só foi contemplado aí como um coadjuvante dentro do projeto do Alto Parnaíba, capitaneado aí pelo estado do Piauí. Então, tivemos aí dos 49 projetos, nenhum especificamente no Maranhão. Então, a gente precisa estar mais atento dentro dessa possibilidade de poder participar, né? Não só de editais, não só de recursos, mas das articulações relacionadas à área ambiental. Uma outra coisa também, eu queria fazer uma provocação a todos. Quando nós falamos de engenharia ambiental, nós lembramos que esse curso ele foi criado por uma necessidade social de termos pessoas focadas nessa questão. Até mesmo porque isso não é um estudo novo. Acho que desde os primórdios, aí a gente vai buscar aí Aristóteles, Platão, Sócrates, todos eles já tinham uma curiosidade sobre os fenômenos naturais. Em contrapartida, no Brasil, isso se desencadeou na década de 90, né? Mas hoje nós temos essa ciência específica, essa engenharia específica, que, lógico, vai trabalhar em conjunto com a engenharia agronômica, vai trabalhar em conjunto com a própria engenharia civil, vai trabalhar em conjunto com a geografia, com a geologia, com a própria biologia, a química, a própria engenharia química também, mas é uma área bem específica. E com o que nós temos hoje de crescimento na sociedade global, né? Não é um privilégio do Maranhão, é que as pessoas estão tendo um senso de evolução que é um senso de evolução informatizada, né? Ao mesmo tempo que a desinformação é quem está sobressaindo. Então, imagina que quando se fazem campanhas, vou pegar pela campanha hoje que saiu do nosso estado, o estado do Maranhão, sobre os serviços indispensáveis. Então, tudo bem, hospital, né? Tudo bem, farmácias, mas imagina, pouco se fala sobre o sistema produtivo, né? Então, a produção de alimentos. Então, eu acredito que a produção de alimentos seja uma agricultura, né, familiar, mas ela precisa ser falada, porque se a fome ainda continua matando mais do que o Covid, por que a questão da produção de alimentos ainda é coadjuvante? Talvez figurante dentro do processo. Dentro de um cenário onde nós existimos com a engenharia ambiental preocupada também com esse cenário. Então, é muito importante que a gente não esqueça disso. Quando nós vamos falar de recurso hídrico, porque quando a gente fala de nutrientes, de alimentação, talvez a gente fique pensando muito mais no carne, arroz e feijão, mas a água vem antes até, né? Então, é muito importante que a gente sempre tenha isso provocado em nossas mentes para que a gente possa avançar, possa evoluir, né, a cada dia. Então, vou passar a palavra aí para o nosso amigo Saulo, secretário municipal de Meio Ambiente do município de Santa Helena. É com você, meu amigo Saulo. Bom, eu gostaria de agradecer, né, ao convite do professor Sérgio por ter solicitado, colocado em pauta essa questão da gente discutir a questão de algo específico dentro de recursos hídricos voltado para o Dia da Água.
E nada melhor do que a gente poder trazer um projeto que seja local, nosso, onde inclusive a AMEA, que é a Associação Maranhense de Engenharia Ambiental, está participando. E eu queria fazer uma breve introdução, uma história desse processo, né? Quando convidado a vir para Santa Helena, está como secretário de Meio Ambiente no ano de 2017, comecei a discutir umas articulações a respeito de meio ambiente e no dia 23 de março, em uma reunião com algumas pessoas, a gente começou a discutir a temática Comitê de Bacia Hidrográfica, né? E aí viu a demanda aqui da nossa região, poxa, a bacia do Rio Turiaçu ainda não tem comitê, é muito importante, pererê, parará. Foi até o Márcio Mendonça que sugeriu a gente intensificar mais essa pauta. E vendo essa colocação dele, me veio, óbvio, a necessidade da gente estudar um pouco mais a questão da bacia, né? E aqui as pessoas elas têm muito o Rio Turiaçu como um pai, como uma mãe, aquele local que fornece o alimento, onde as pessoas tiram água para lavar roupa, tiram água para dar para animal, para regar sua horta, para fazer rituais religiosos, aqui também tem muito disso. Então, é um rio que ele é cheio de vidas, né? Ele move muitas questões, não só de dessedentação de necessidades humanas, né, fisiológicas, mas também espirituais. Então, o negócio é bem forte, né? E conversando com outras pessoas, outros atores, a gente começou a discutir essa pauta meio ambiente, bacia hidrográfica aqui do Rio Turiaçu. E nesse meio de conversa, nós conseguimos contato com o pessoal do FONASC, que é o Fórum Nacional da Sociedade Civil em Comitês de Bacia Hidrográfica, na pessoa da Tereza Cristina, que está aqui com a gente, onde nós conseguimos articular uma agenda, né, uma agenda ambiental do FONASC com o município, para que no dia 28 de julho de 2017 fosse criado esse grupo de pessoas que pensasse o Rio Turiaçu como algo macro, porque não adianta só aqui a cidade de Santa Helena fazer alguma benfeitoria, que o máximo que a gente consegue fazer aqui é uma limpeza na beira do rio, conscientização, entregar panfleto numa rádio, na TV. Isso é saudável, isso é bem-vindo ser feito, ser colocado. Porém, todavia, contudo, não é suficiente, tendo em vista que a bacia do Turiaçu ela é composta aí por 16 municípios, e é uma área territorial imensa. A gente está falando aí de mais de 720 quilômetros. E aí a gente começou a discutir, e lá no dia 28 de julho de 2017 surgiu esse grupo gestor, onde a gente começou a discutir a questão do pré-comitê da bacia do Rio Turiaçu, né? E nesse meio tempo, depois que eu terminar aqui minha fala, eu posso passar aqui para a Tereza. A gente tinha só 2 comitês, que eles foram criados através de uma lei, mas feito tudo assim muito às pressas, né? Porque na época o Estado recebeu um evento, né, a nível nacional para tratar de recursos hídricos e não tinha nenhuma bacia, nenhum comitê de bacia hidrográfica das tantas que o Maranhão tem, né? Lembrando que o estado do Maranhão ele é riquíssimo em água, é o único estado da federação que possui 3 sítios Ramsar e não tinha comitê de bacia hidrográfica. E aí foi criado, mas aí a gente pode deixar isso para o final da apresentação. Bom, aqui no começo a gente tem a nossa logomarca, né, aqui embaixo, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Turiaçu. A gente tem aqui uma imagem no fundo que ela é bem emblemática, que fica do lado esquerdo é a cidade de Santa Helena e do lado direito é a cidade de Turilândia, né, que fica dividida aí pela Ponte José Sarney, que tem aí 390 metros, e no meio, essa imensidão de água é o Rio Turiaçu. Acima da imagem, onde a gente tem o rio mais largo,
né, com as áreas alagadas, é para onde ele nasce, é de onde ele está vindo. Ele está vindo daí de cima e está vindo para cá para baixo, descer lá para a cidade de Turiaçu. Entre a cidade de Turiaçu e Bacuri é que ele deságua, né? Bom, a visão, a missão desse comitê, né, de ter todos os agentes envolvidos, que trabalhem com a proposta de ter um comitê de Rio Turiaçu que seja modelo na gestão de trabalho, né, como referência para a criação de outros comitês também no estado do Maranhão. Essa nossa visão, ela já está começando a se concretizar, porque nós já começamos além de buscar mais corpo para o CBH Turiaçu, de estar instigando municípios vizinhos, que são, como que eu posso dizer, são municípios estratégicos dentro da visão de bacias hidrográficas, como o município de Pinheiro, que está dentro da bacia hidrográfica do Turiaçu, mas eles se sentem pertencentes à bacia hidrográfica do Pericumã. Então, nós já estamos trabalhando com eles e com o pessoal da cidade de Perimirim, para que eles venham estar se articulando e criando também um comitê da bacia hidrográfica do Rio Pericumã, que é tão importante e também já está sofrendo alguns impactos. E mais para o norte do estado, a gente está buscando contato com o pessoal de Governador Nunes Freire, para que eles venham estar desenvolvendo o comitê do Rio Maracassumé, onde a gente também tem alguns municípios que são limítrofes, ficam bem no limite dessas bacias, do Pericumã com o Turiaçu e do Turiaçu com Maracassumé. O objetivo nós pretendemos criar uma abrangência que ela seja favorável à gestão integrada das bacias hidrográficas, né? No caso aqui da bacia hidrográfica do Turiaçu, possibilitando assim atingir o desafio assumido pela comissão do pré-comitê, que é o ressurgimento da participação social qualificada e a integração de mais diversos atores sociais oriundos do setor público, econômico e dos movimentos sociais, comunitários, ambientais e outros. Então, por isso que nós, na discussão com o pessoal do FONASC, do município, nós entendemos que deveríamos expandir esses objetivos e essas propostas junto com a CAEMA, onde o vice-presidente, o José Nilson, ele é o José Nilson, que é da CAEMA, da Regional aqui de Pinheiro, ele é o vice-presidente do CBH Turiaçu. Nós temos o pessoal da AMEA também, representados pela engenheira Natália, e também o pessoal da Comissão de Meio Ambiente da OAB, subseção Pinheiro. Então, são esses agentes que fazem parte desse corpo, além de outras pessoas que são agricultores rurais, são de entidades de classe, que estão fazendo parte desse processo. A comissão que fez parte do pré-comitê são essas pessoas que se faz necessário eu mencionar cada um deles, porque, de fato, são as pessoas que foram os precursores desse grande processo. Eu aqui vos falo, o Saulo, o Arnaldo Pessoa, que é da cidade de Bacuri, o Arias Nunes, que é da cidade de Turilândia, na época era secretário de Meio Ambiente, a dona Fátima Cruz, que é de Pedro do Rosário, o Pedro Pereira da Silva, que é de Maranhãozinho, a Deusilene, que está aí com a gente, que é de Nova Olinda, presidente da Associação de Pescadores de lá, o Nivaldo Luiz Nogueira Nunes, que ele é da cidade de Pinheiro, estudante de engenharia de pesca, uma pessoa muito atuante na área, e também já foi secretário de Meio Ambiente de Pinheiro. O Geraldo Sérgio Lima Reis, que é da cidade de Turilândia, o Alex Xavier, que desde o primeiro momento esteve com a gente, ele é de Maranhãozinho, a Lourdiane Canindé Dias, que é daqui de Santa Helena, ela é presidente da Colônia de Pescadores, o Josinaldo, que é de Serrano, o Vanderlei Dourado Moraes, que é de Presidente Médici, Paulo Frois, que é daqui de Santa Helena, a Elziene Frois, também esteve com a gente desde o começo, a Maria da Graça Fernandes, que é da cidade de Pinheiro, representando o SEBRAE nesse primeiro momento. Nós temos aqui a resolução do CONER 068 de 2020, que formaliza
tudo isso que eu já falei para vocês. Formaliza a criação da comissão pré-comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Turiaçu. Então, foi um processo bem árduo, né? Todo o processo que a gente fez para poder mobilizar essas pessoas. No dia do evento, foram contabilizadas 105 pessoas. Dos 16 municípios que compõem a Bacia Hidrográfica, a gente teve representado 10 municípios. Então, isso foi um grande acontecimento para a cidade, foi um grande acontecimento para a região, isso de forma social, de forma política, de forma ambiental, foi de fato um acontecimento, porque vejam só, a gente falar de meio ambiente, a gente falar de recursos hídricos, para um grupo como o nosso, de pessoas que estão aqui no momento, que estão falando de meio ambiente, que já discutem, que sabem a cartilha, é uma coisa, mas você levar isso para uma sociedade que está inserida em municípios que estão em uma das regiões mais carentes do estado do Maranhão, né? Então isso aí é algo bem moderno até para o momento que se passou e que nós ainda estamos vivendo, que é de discutir a questão da água, né? Pronto, apareceu o objetivo, isso. Apareceu o objetivo, né? Uhum. Eu acho que se E tu clicar agora? individualmente, vai dar certo. E agora, apareceu o quê? Objetivo. Objetivo. Agora a comissão. Bom, finaliza aqui na questão de comissão, né? Que são essas pessoas das quais eu já citei. Então, a resolução foi o que eu estava fechando para vocês, né? É o que o Estado e o Conselho Estadual, ele reconhece a gente como pré-comitê de bacia hidrográfica, né? Não só a nível de Estado, mas também a nível de Brasil. Isso traz uma segurança para a gente jurídica. Então, a gente consegue buscar mais forças e articular, né, esse direito que a gente tem. Bom, vamos lá, vamos ver agora se passa. Seguir. Então, aqui a gente tem uma abrangência desse rio, dessa bacia que a gente está falando, né? Então, para a gente poder ter aí uma dimensão, aí são 16 municípios, a gente tem a porcentagem da área em cada município que faz parte da bacia, e a gente tem a quantidade de habitante de cada um desses municípios de acordo com o IBGE, tá certo? Então, vocês podem ver aí a quantidade de habitantes em Cândido Mendes, isso aí foi no último IBGE. Não, perdão. Esse aí é a quantidade estimada para 2016, certo? A gente tem Cândido Mendes, ele faz parte, eles se identificam lá, a comunidade, eu digo isso porque já fui em Cândido Mendes ano passado, antes da pandemia, e consegui conversar com algumas pessoas, né? Inclusive pessoas que são líderes políticas e tudo, e eles se identificam mais com a bacia do Maracassumé do que com a bacia do Turiaçu. Muitos deles nem conhecem, né? Tanto Cândido Mendes quanto Turiaçu, eles têm mais essa formatação, eles se identificam mais com o Maracassumé do que, de fato, com o Turiaçu. Mas, enfim, a gente tem 5% da área do município, né, quase 20 mil habitantes, Centro Novo do Maranhão também, 5%, e mais de 21 mil habitantes, Governador Nunes Freire também, né, se sentem muito pertencentes à bacia do Maracassumé, tem 15%, mais de 25 mil habitantes, tem Mirizal, com 22%, Mirizal faz limite aqui com o município de Santa Helena, tem mais de 14 mil habitantes, Nova Olinda do Maranhão, está com quase todo o território dentro da bacia hidrográfica, tem mais de 20 mil habitantes também. Pedro do Rosário, 42. Pedro do Rosário faz limite aqui com o município de Santa Helena. No próximo slide vai ter a apresentação desses municípios, essa delimitação. Aí tem o Pedro do Rosário, Pinheiro, tem 6%, por isso que eles se identificam mais com Pericumã. A gente tem Presidente Médici com 85%, Presidente Sarney com 96%, Santa Helena e Turilândia
são os únicos municípios que estão 100% dentro da bacia hidrográfica. Aí, quando a gente olha lá para o município de Pinheiro, a gente tem mais de 81 mil habitantes, né? A gente tem também aqui Santa Luzia do Paruá, 97% do território deles é banhado pelo Turiaçu, e ainda tem a questão do braço do rio, que é o Paruá, que passa por lá também. Aí tem Serrano do Maranhão, que já fica bem para o litoral norte, junto com a cidade de Turiaçu, que tem 50%, né? Turiaçu com 54%, Turilândia também 100%, como eu havia falado, e Zedoca, que é onde o município nasce, né? Zedoca aí com uma população de 50 mil habitantes, né? Mais de 50 mil. Bom, nesse mapa aqui que eu mostro para vocês, a gente tem aí as bacias hidrográficas, né? E nesse verde mais escurinho aqui para o nosso litoral ocidental, né? Próximo dessa cor vermelha, entre o vermelho e o amarelo, a gente tem o verde, que é a bacia hidrográfica do Turiaçu, né? Então, essa bacia hidrográfica aqui ampliada nessa próxima imagem, tá? Então, pronto. Essa carta-imagem, nós conseguimos fazer assim para poder deixar mais didática para as apresentações, enfim, que é uma apresentação institucional. Então, nós temos todos esses municípios que eu falei, designado aí nessas cores. Eu vou frisar a cidade de Santa Helena, que é a primeira, que está nessa cor aqui, laranja. Em azul, a gente tem aqui o rio principal, que é o Turiaçu, né, e seus afluentes. Nesse mapa aqui, mais verde clarinho, né, que é a cidade de Centro Novo do Maranhão, e Zedoca, que é esse verde mais escuro chegado ao musgo, é a cidade de Zedoca, onde o rio nasce, né? E aí ele começa a passar pela cidade de Nova Olinda, passa Santa Helena e vai desaguar na Baía de Turiaçu. Agora, o que é importante a gente também frisar nessa imagem é essa cor em lilás que faz o contorno aqui do corpo hídrico, que são essas veias em azul. Essa linha em lilás é a delimitação, são os limites da bacia do Turiaçu. Agora, é interessante a gente frisar que lá no município de Zedoca, onde o município de Nova Olinda do Maranhão e Pedro do Rosário, a gente tem uma abertura que está na cor da vegetação. Aí seria a cidade de Araguanã, que eu não entendi porque o NUGEL da UEMA não colocou o município de Araguanã, que inclusive é um dos municípios que sofre muito quando o rio está cheio, sendo que o município de Araguanã está com mais de 90% da área do território dele na bacia do Turiaçu, né? E ele não está em outra bacia, tanto que ele está bem rodeado pelo município de Zedoca. Então, isso é algo interessante para a gente frisar. E lá onde o rio deságua, a gente tem a cidade de Bacuri, próximo aí desse município mais ou menos cor-de-rosa, que é Serrano do Maranhão, e para esse outro que está mais branquinho, que é Turiaçu, a gente também tem uma outra brecha aí esverdeada, está na cor da vegetação original do mapa, que é a cidade de Bacuri, que a gente também não conseguiu entender por que esse município ele não está inserido na bacia do Turiaçu, né? Nós encaminhamos ofício solicitando para a Secretaria de Estado, o pessoal do NUGEL, a respeito dessas informações, e até agora a gente não teve, né? Mas fica aí essa inquietação. Inclusive, o pessoal do Araguanã, do município de Araguanã, se sente muito pertencente à questão do Turiaçu, e já procuraram a gente para saber disso, porque que o trabalho iniciou e não levaram eles em consideração. Mas, enfim, a gente obedeceu às delimitações que o NUGEL, né, passa para a SEMA, e a SEMA passa como sendo os componentes da bacia hidrográfica. Bom, o próximo mapa que vocês estão vendo
falando a respeito dessa área onde a bacia do Turiaçu está, né, que é uma unidade de conservação, uma unidade de proteção ambiental, de preservação ambiental, que é a APA da Baixada Maranhense, que ela foi criada aí em 1991, através de um decreto, e desde que foi criada, nunca teve-se um plano de manejo para a nossa região. E também nunca teve um conselho consultivo, o que é preconizado na lei e que essas unidades de conservação devem ter. Então, isso traz o quê de problema para a gente? Traz uma fragilidade nas políticas públicas, traz uma fragilidade nas tomadas de decisões, porque a gente tem nessa unidade de conservação não somente a bacia hidrográfica do Turiaçu, mas a gente tem a bacia hidrográfica do Pericumã, ainda temos uma parte da bacia hidrográfica do segmento Ilhas. E é um ecossistema fabuloso, porque a gente tem aves migratórias nessa região, inclusive é a região que tem a bacia hidrográfica do Turiaçu, temos sítios arqueológicos, além do sítio Ramsar, como eu já havia falado anteriormente, é o único estado da federação que tem 3 sítios Ramsar, que são essas áreas alagadas, a exemplo como tem no Pantanal Mato Grossense, e que são zonas úmidas criadas nesse acordo bilateral, onde surgiu na cidade do Irã. Ramsar é uma cidade do Irã, lá em 1971, para que se pudesse preservar essas áreas que são alagadas ou alagadiças, e que elas tenham ecossistemas como aves migratórias, áreas de recarga do lençol freático, proximidades aí com mangues, como é o nosso caso, que o mangue é o berço da civilização marinha. Então, a gente tem um ecossistema, um corpo hídrico que está localizado numa área também geográfica, mas geopolítica, muito importante, não só para o Estado, mas também para o Brasil e para o mundo. Então, é bom se pensar a questão hídrica de forma muito ampla, além de forma local, a gente pensar corpo hídrico, bacia hidrográfica de um local, né, no caso aqui do Turiaçu, mas também levar essa visão de importância ambiental a nível de planeta Terra, porque é muito importante ter esse ecossistema preservado para que essas espécies, desde segurança genética, a conservação dessas aves migratórias, que algumas delas vêm do Canadá, entre outras espécies, sejam preservadas e cultivadas as boas práticas. Por quê? Sem o planejamento que a gente encontra nessa área, nós temos a construção inadequada de grandes empreendimentos, a gente tem a distribuição de água para pessoas, a gente tem a construção de obras como postos de gasolina, centenas deles nessa região, e muitos não têm o licenciamento adequado. Nós temos a criação de bois, de búfalos e outras espécies, também nessa bacia hidrográfica, o que traz um impacto muito grande, além do desmatamento, conflito de áreas, né, entre outros, além também do tráfico de drogas e também caminho de árvores de lei que são desmatadas e também passagem de ouro, mineração de ouro que sai aí das cidades que estão mais no nosso litoral, nas proximidades de Turiaçu, que saem de forma clandestina e ganham a Europa. Características do rio Turiaçu, como eu já havia falado, mas para sintetizar, nós estamos também no bioma da Amazônia Legal, assim como grande parte do estado do Maranhão. Nós temos essa área, que é a área de sítio Ramsar, que são essas áreas úmidas. Nós possuímos o sítio arqueológico aqui em Santa Helena, mas também tem na cidade de Pinheiro, tem nas proximidades também aqui da cidade de Viana, que não faz parte da nossa bacia, mas tem essa ligação, porque esses sítios arqueológicos, o doutor Alexandre Guida Navarro encontrou alguns minerais esculpidos que são datados
de pré-colônia, antes do Brasil ser descoberto. E tem alguns minerais que eles não são localizados aqui na nossa América. Eles já vêm mais aí de cima, como se fosse de proximidades aí com o México. Então, possivelmente, tinha uma troca de materiais, de civilizações, porque eram como se fossem amuletos pré-históricos, onde essas civilizações utilizavam para cultuar seus deuses, ter como oferenda, enfim, né? E eram civilizações que moravam no leito do rio e utilizavam ele para se locomover, né? Não moravam nem na margem, moravam mesmo no leito do rio. O porquê ainda não se sabe, mas é muito interessante ter também essa visão de preservação de algo tão poderoso, né? de riqueza, né? Para a nossa região. Sem falar que, além desses achados arqueológicos, conseguiu se identificar que peças de madeira que eram utilizadas para a construção dessas casas, elas datavam aí de 1.200 anos atrás, né? Então, essas moradias, elas estavam aqui já há muito e muito tempo, né? O Brasil tem 520 anos, imagina aí 1.200 anos atrás, como é que não era, né? Então, a gente tem também a presença da APA da Baixada Maranhense, que é essa grande questão que a gente bate na tecla, tendo em vista que a APA ela também abrange parte dessa bacia hidrográfica e que nós não temos plano de manejo. Isso está trazendo um grande problema porque as cidades estão crescendo de forma desordenada e sem esgotamento sanitário, sem drenagem adequada, sem gestão dos resíduos. Nenhum município que compõe tanto a APA da Baixada quanto a bacia hidrográfica do Rio Turiaçu tem sistemas de saneamento adequado. Ainda utilizam muitos sistemas rudimentares, né, como fossa, água, quando não é pega por poço semi-artesiano, é pega por poço cacimbão, sem tratamento, e isso acaba indo também impactar na saúde das pessoas, porque acaba desencadeando problemas gastrointestinais, entre outros problemas de saúde. E sem falar que nenhuma dessas cidades já citadas tem aterro sanitário ou aterro controlado. Todas elas possuem lixão e nenhuma delas trata nenhum palmo de esgoto das suas cidades. É algo assim aterrorizante, né? Com tantas características positivas que a gente tem biológicas, a questão da participação pública não consegue trazer nenhum tipo de discussão para que a gente possa evidenciar uma política que seja mais concreta. Salvo que, há pouco tempo, foi criado, discutido de forma bem ampla, o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Ele é muito importante. Ele é uma ferramenta bem ampla, como plano. Porém, é necessário a gente ter, de fato, o planejamento sendo elaborado para cada uma dessas regiões, tendo em vista que existe uma certa dificuldade, até da Secretaria de Estado, porque hoje existem só 20 pessoas para cuidar de todo o estado do Maranhão, só na parte de recursos hídricos. Então, esse plano, ele evidencia as tomadas de decisão, ele evidencia os problemas que tem e ele evidencia aquilo que a gente precisa alcançar. Então, dentro desse diagnóstico, prognóstico e projetos com prazos e ações e mecanismos, a gente precisa, enquanto agentes de comitê, como profissionais das engenharias, das ciências biológicas, enfim, estar trazendo esse plano para que ele seja mais próximo das pessoas e próximo de quem, de fato, pode estar articulando ele para que tenha melhorias naquilo que ele se propõe a fazer, né? Bom,
nesse próximo slide, eu tenho aqui as principais ações de um ano, né? Nós tivemos algumas ações de atividades que envolvem reuniões, treinamentos, palestras, mobilização e sensibilização dos atores, inclusive foi como a gente chegou na AMEA para fazer parte desse processo, e que são fundamentais para qualquer CBH acontecer, né? Que são os segmentos do poder público de usuários da sociedade civil organizada. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês algumas imagens, onde a gente tem a primeira reunião, nessa primeira imagem que vocês estão vendo as pessoas sentadas, nas duas imagens onde as pessoas estão sentadas, foi o primeiro momento onde a gente se reuniu aqui em Santa Helena, até o que hoje é prefeito na cidade de Bequimão, o Martins, ele estava ministrando na época, falando a respeito dos cuidados e da necessidade que tem de se discutir um comitê de bacia hidrográfica. Nas outras imagens, nós temos as pessoas participando, né, que são integrantes dessa comissão. Já no fundo, tem o banner com a nossa logomarca. E embaixo nós temos também outros momentos da nossa reunião do dia 27. Aqui mais algumas informações dos momentos de reunião que a gente tem, comunicação, participação de outras pessoas, inclusive aqui tem duas estudantes na época de engenharia ambiental. A foto em cima a gente mostra a composição da mesa. Tem um professor Flávio, que é originário aqui da cidade, da Baixada, né, daqui de Santa Helena, e embaixo tem o pessoal do FONASC, a gente discutindo as propostas futuras para que saíssemos dessa equipe somente de pessoas que estavam discutindo algo, para que, de fato, fôssemos reconhecidos como pré-comitê de bacia hidrográfica. Aí aqui nós temos algumas das nossas reuniões que aconteceram logo no mês de setembro, tendo em vista que nós iniciamos a conversa no dia 29 de julho de 2017. Logo em setembro nós já começamos as oficinas de capacitação dessas pessoas que se colocaram à disposição para discutir a questão CBH Turiaçu, né? Então a gente teve reunião em setembro, não só aqui em Santa Helena, mas também na cidade de Santa Luzia do Paruá. E a gente tem várias pessoas aí envolvidas. Nessa outra imagem que está aparecendo para vocês, nós temos o pessoal do FONASC, a Tereza sempre trazendo os conhecimentos das leis que são necessárias para a gente poder discutir isso, e de todo o aparato legal para que a gente pudesse se munir dessas informações e trazer, de fato, uma boa justificativa, porque tudo isso teria que depois chegar no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, para que eles pudessem avaliar toda a documentação, toda a movimentação que a gente fez, para que, posteriormente, nós pudéssemos ser reconhecidos como comitê da Bacia Hidrográfica do Turiaçu, né? Aqui eu já tenho uma outra imagem, que é a nossa identidade visual na época de pré-comitê, onde a gente tem essas três cores que a gente mostra o raiar do sol, a gente tem a parte verde que mostra a exuberância das áreas alagadas, e a parte azul que fica embaixo é a nossa exuberância do rio Turiaçu, elas sempre convergindo da esquerda para a direita num fluxo contínuo, mostrando que o rio ele tem as suas riquezas, ele tem o seu momento de cheia, o seu momento de estiagem, ele tem o seu momento de fluxo também contínuo. Nós temos também nossa presença nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, para que a gente venha estar sempre mostrando os nossos trabalhos, as nossas ações, e que a gente venha estar engajando mais as pessoas para poder compor esse processo que foi tão difícil, tão árduo. Eu queria até abrir aqui o parêntese e dizer para vocês que dos dois comitês que foram criados na época, o Munim e Mearim, cada um deles demorou 10 anos, outro demorou 13 anos, né, para que de fato existisse. E o nosso, em menos de 3 anos, a gente já tinha ele sido reconhecido. Então foi assim, eu
pessoalmente falando, foi uma conquista muito grande, muito positiva, não só quanto profissional, mas como pessoa, para minha cidade. Eu sou natural aqui da cidade, de Santa Helena, e pensar água, pensar esse rio tão poderoso, tão majestoso que a gente tem aqui, mas de forma macro com esses outros municípios, é algo muito enriquecedor. E sem falar que agora, reconhecido como comitê, nós já temos uma agenda que ela está sendo trabalhada, está sendo articulada, e esse momento aqui de trabalho, de discussão com vocês e com as pessoas que vão estar assistindo depois esse vídeo, quando ele for disponibilizado, através dos canais, é importante para que as pessoas possam ter o entendimento de que existe um trabalho, existiram pessoas que no momento pensaram o Rio não só hoje, mas também para o futuro. Nós temos aí grandes perspectivas e projetos para que o Rio Turiaçu, desde a sua nascente até onde ele deságua, seja conservado, seja preservado. E óbvio que com esse início de conversa, esse início de processo de criação de comitê, a gente está criando um arsenal maior para que outras pessoas possam estar vindo discutir essa questão junto com a gente, né? Então, eu gostaria de deixar aqui o momento aberto. Eu finalizo a minha apresentação. Gostaria de agradecer muito o momento de todos vocês estarem aqui com a gente, né? E dizer que, para mim, é um prazer imenso, né, estando presidente do comitê do Rio Turiaçu, ter-los aqui para poder a gente discutir nessa roda de conversa, né, a proposta do que foi criado o CBH Turiaçu e discuti-lo como temática do Dia da Água e como temática também da nossa conversa. Eu finalizo aqui a nossa apresentação, agradecendo, né, e, óbvio, deixando aí espaço para os outros. Eu acredito que a Tereza vai querer falar, que ela foi uma das pessoas assim, que teve uma sensibilidade muito grande poder nos ajudar, tanto ela quanto o João Climaco, que representa a nível estadual, e são pessoas muito atuantes na questão hídrica no nosso Brasil. E eu fico aqui com à disposição de vocês para que a gente possa estar conversando. Aí é que eu já posso fechar a minha apresentação, tá certo? Que era só isso que eu tinha para mostrar. Parabenizar ao Saulo pela apresentação em si e pela a atitude ainda de fazer uma apresentação estando com Covid. E, graças a Deus, é de forma leve, mas não deixa de ser uma situação bem delicada e que abala qualquer pessoa. Meus parabéns por conta da tua saúde aí. Espero que você se recupere o mais rápido possível, que seja bem passageiro. Quanto à apresentação em si, parabéns também, porque eu fico muito feliz de ver que nós tivemos 2 pessoas da nossa associação, da AMIA, participando desse projeto de suma importância para o nosso estado, uma vez que nós sabemos que nós temos 9 bacias no nosso estado e que, não sei se por falta de divulgação, a gente não acaba sabendo o que realmente está sendo feito em cada área. Então, para mim, conhecer como foi o início da estrutura toda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Turiaçu é de suma importância, até porque eu faço parte lá daquela região e também me preocupo com as nossas águas de lá. Inclusive, estou com um projeto, quando você falou do Rio Maracaçumé, me lembrei do meu projeto que eu estou articulando, justamente pensando na problemática de lá. Então, assim, estou muito feliz pela apresentação, de ver como o Conselho está preocupado na atuação, na resolução dos problemas e quantas comunidades, quantos municípios estão sendo afetados. Então, assim, o nosso evento hoje, para falar das águas, se mostra a grande relevância que está
a necessidade de se cuidar do recurso hídrico. E são pequenas ações que muitas vezes passam despercebidas, mas que merecem ser replicadas. Como eu não tenho o conhecimento de como está as outras bacias, até porque acredito que por falta de divulgação, eu vim da região da Baixada, eu sou de Vitória, do Mearim, e conheço muito poucas ações. Sei que o quanto o conselho de lá não tem conseguido atuar devidamente. Então, assim, entristece a gente como engenheiro ambiental ver muitas ações não sendo feitas, que poderiam estar sendo feitas. A exemplo de que podem ser feitas é essa ação da bacia do Rio Turiaçu, onde o Saulo está representando perfeitamente bem, onde ele demonstrou claramente aí o tempo de criação que se levou praticamente 10 anos, enquanto que, com boa vontade, com força de vontade, com gente que quer fazer, acontece em menos tempo. Não é fácil, ninguém disse que é fácil, mas alguém precisa começar. E eu estou muito feliz de saber que nós temos profissionais qualificados dentro da área que estão à disposição para fazer a diferença. Meus parabéns, viu, Saulo? E era isso. Eu agradeço muito, Alessandra, as tuas palavras. De fato, não é fácil, não. É muito difícil, mas a gente tem que se propor a fazer. Tem que tirar os limites, aquilo que for limitante para a gente tem que botar a cara a tapa mesmo, sair andando sozinho, e no caminho a gente vai encontrando outras pessoas que vão somando forças e vão fazendo com que a gente consiga alcançar um objetivo, né? Beleza. Primeiramente, né, boa noite a todos. Quero parabenizar aí o Saulo pela iniciativa, porque aqui no Maranhão, na verdade, a gente... Poxa, tudo é atrasado, cara. Por mais que a gente fique, às vezes, falando, isso é uma retórica, tá todo tempo falando, isso é uma retórica, é mais complicado. E, a gente tem pouquíssimo, né? O comitê tem 2 que foram oficiais, esse aí, o Turiaçu, o terceiro, talvez. Eu vi outro dia que talvez está aí criar um outro comitê, parece do Itapecuru, do Mearim. Mas, pois queria parabenizar pela iniciativa porque é importante. O comitê é importante, porque o comitê, às vezes, as pessoas ela não conseguem visualizar bem qual é o papel do comitê de bacia na gestão das águas de uma determinada região. A gente precisa melhorar isso aí. Por quê? Porque uma coisa que a gente sonha, que ainda está distante, a gente não tem nem os comitês, quanto mais a gente sonha. Que uma das coisas que eu sonho é a gente chegar aqui e fazer os enquadramentos dos corpos hídricos aqui do Maranhão. E a gente só vai fazer isso no dia que a gente tiver os comitês das bacias, porque é o comitê da bacia que define, que inicia, que começa a fazer esses enquadramentos. Esses enquadramentos são tão importantes e a gente aqui no Maranhão a gente nem se fala nisso. E acaba, a gente não tem nenhum corpo hídrico com enquadramento e aí por aí vai. Eu vou dar um exemplo aqui, só para as pessoas, talvez, que tem alguém aqui que não consiga visualizar a importância de um comitê de bacia e o dos enquadramentos dos corpos hídricos. Eu vou dar um exemplo aqui de Fortaleza, a gente visualizar bem, porque lá tem um caso assim, bem típico. Lá, o principal eixo lá que fornece água para a cidade de Fortaleza, da parte metropolitana, tem vários, né? Um é o Castanhão. Esse Castanhão, ele faz parte de uma bacia fora da região metropolitana de Fortaleza. O que é que quer dizer isso? Que, na verdade, é uma outra bacia que fornece água para outra. Joia, onde é que quer chegar? E, recentemente, eu estava lá, participando lá de uns trabalhos, recentemente, 2 anos atrás. Já estava se falando que esse comitê de bacia que tem lá do Castanhão, ele já estava começando a pensar em não fornecer mais água para a região de Fortaleza, para outra bacia. Por quê? Porque o comitê de bacia, o principal papel do comitê de bacia é definir dentro da sua bacia quais vão ser o uso da água.
e quem vai usar e qual quantidade, qualidade e quantidade. Então, bem aí a gente consegue visualizar bem. O o comitê da bacia que está inserido o Castanhão, ele já estava pressionando a região metropolitana de Fortaleza e ameaçando que poderá, nos próximos anos, deixar de fornecer. Olha só a importância. A água é deles. E eles têm o direito, entre aspas, né, de fazer essa barganha, esse jogo. Tanto isso explica, né, recentemente, ano passado, ano retrasado, se fosse noticiado, que Fortaleza estava em negociação com o Irã para implementar um sistema de dessalinização de água para abastecimento de Fortaleza. Às vezes a gente pensa que as coisas são só assim por acaso, ou é só, alguém teve essa ideia. Mas não. Isso aí está sendo pleiteado, por quê? Porque o Comitê de Bacia, que abastece, um dos que abastece, já está querendo não deixar, não querendo mais fornecer. Então, a Fortaleza, o que ela tem que fazer? Ela tem que buscar outras formas. Isso aí eu dei esse exemplo para a gente, porque ele é um exemplo assim bem simples que você consegue logo visualizar a importância de um comitê de bacia. O comitê de bacia ele vai definir, ele tem o papel de determinar e de conversar e falar quais são vai ser os usos que a população quer para aquela bacia. Isso aí é interessantíssimo. Isso aí é um debate assim. Eu adoro essa área de bacia hidrográfica, porque é uma área que eu trabalhei muitos anos. Aí eu agora adoro. Quando eu comecei a trabalhar com geoprocessamento, era o que eu mais fazia. Aí eu fiquei até numa dúvida aí, aproveitar, falar que o Saulo falou em um momento aí que ele disse que não sabe por que algum município, determinado município, não está fazendo parte da bacia. Eu fiquei assim sem entender. Aí ele disse que era para mandou um ofício para a secretaria, não sei para quem. Eu não fiquei assim sem entender, porque, na verdade, a gente tem um código, né? Um código oficial de classificação de bacias hidrográficas, que esse é a hortocodificação, e esse é a base oficial que justamente a ANA usa. Então, a gente pode usar esse lá, o que está lá, é a base oficial do Brasil. O que tiver dentro daquela base, que está lá delimitando a bacia de Turiaçu, faz parte. Não vai ser a SEMA, eu fico assim, não é a SEMA, não é qualquer outro órgão aqui da UEMA, o GEO, o GEO da UEMA que vai definir qual é o município que vai estar fazendo parte da bacia, não. Se tiver lá dentro da codificação, da limitação oficial, da hortocodificação, que é utilizada pela ANA, e aquele município está fazendo o seu território, está fazendo parte, ele faz parte. Não é ninguém, ninguém tem essa habilidade, nem essa capacidade de dizer que ele não faz. Eu fiquei assim um pouco sem entender, porque talvez não sei como é que tá essas tratativas aí da secretaria aí com vocês, essas negociações aí, pode ser questões políticas de botar ou inserir um determinado mundo. Mas se está lá dentro do território, e eu até sugiro que assim, eu só não vou me disponibilizar para fazer isso, para mim faz fácil, essa questão de você classificar, vou classificar, não, você delimitar o código, codificar a bacia. É interessantíssimo a codificação que a ANA usa, que é uma codificação, e só no fato de classificar, fazer a codificação, pela hortocodificação, tu vai ver que a gente vai aprender inúmeras coisas. A gente aprende só em trabalhando, dizendo, essa bacia aqui é do nível 4, eu acho que ela deve ser nível 4 ou nível 5. Aí tem um código, aí vem lá todas as tratativas, tal, quais são os rios, classe 1, faz, é interessantíssimo. E aí, bem ali, a gente consegue visualizar qual o papel de cada município, qual a contribuição de cada município e participação dele. Às vezes ele está dentro da área de bacia, mas ele não passa, propriamente dito, o corpo hídrico naquele município. Mas ele está dentro da área da contribuição dinâmica. Então, é interessantíssimo. Eu não me disponibilizo para fazer isso aí para vocês, porque eu realmente estou sem tempo. Na verdade, eu estou tentando me desprender de um monte de coisa para tentar gerar mais um pouco de tempo.
mas é uma dica que eu dou, porque hoje, na verdade, hoje em dia, muito se fala no meio ambiente que a gente tem que localizar nosso projeto na bacia hidrográfica, mas pouquíssimas pessoas fazem isso. E uma das formas de te localizar esse nosso empreendimento é trabalhando com a hortacodificação, que a Ana tem. E a Ana, ela disponibiliza o Shapefile de todas as suas bacias, todos os seus rios, todos os lagos e tudo isso. E aí você, quando você começa a trabalhar isso e vê o que está lá e é uma base oficial, você não precisa, assim, eu não vou dizer que não precisa de mais de nada, você precisa só apenas adicionar informações que você vai coisando. Mas ali para mim, sempre foi e é, né? É o começo de tudo quando a gente vai trabalhar com bacia hidrográfica. É uma dica que eu dou, tentar ver alguém para fazer essa codificação, não é nem fazer, é identificar o código da bacia, até porque a gente tem que falar de algumas explicações que vocês vão entender quando a gente pega essa base de dados. A bacia do Turiaçu, ela está localizada dentro de qual bacia? A gente fala assim, bacia, mas são subbacias. Uma vez eu me lembro, eu vou fazer uma apresentação para a professora Solange, a saudosa professora Solange, aí, que Deus o tenha, que Deus a tenha, que ela gostou muito, uma vez, a gente explicando como é que forma as bacias. E às vezes as pessoas nem sabem, pensa que a classificação é da bacia menor para maior. E na verdade é o inverso. A classificação, o código, ele vai das grandes bacias e aí vai diminuindo, vai diminuindo. Então, a bacia do Turiaçu, ela está bem inserida dentro de outras bacias. Então, é importantíssimo a gente estar falando sobre isso, tratando, para a gente saber exatamente localizar a coisa. É uma dica que eu dou, que fica interessantíssimo. Quando eu faço alguns trabalhos, aí eu fiz um trabalho lá, apresentei em Fortaleza, e só o fato de eu ter falado, passei 10 minutos falando da codificação que eu fiz de uma bacia hidrográfica lá do Rio Maracu, da cidade de Cajari, só isso aí, parece que os caras disseram, não, para não falar mais nada, e só isso aí a gente já ganhou o dia, porque a gente já aprendeu a fazer bastante coisa. E é interessante mesmo, interessante isso. Eu não me disponibilizo para ajudar nesse sentido, porque eu realmente estou um pouco, mas talvez, não sei, mais para frente aí, daqui a alguns meses, eu posso estar ajudando nisso aí. Aí ficou só essa dúvida aí, mas muito parabéns aí ao Saulo, porque a gente tem que começar a iniciar isso aí, porque se a gente não começar a iniciar os comitês de bacia, a gente não vai nem chegar no enquadramento. E aí, cara, é fogo. A gente não tem um corpo hídrico enquadrado, a gente não tem nada. Aí, não sei, é complicado em trabalhar desse jeito. E a gente está muito atrás. Aí outros estados já têm avançado bastante no enquadramento. E aqui a gente nem fala sobre isso, as pessoas nem sabem o que é isso. É uma retórica de ficar falando mal do Maranhão, né? Mas, porra, quando a gente vai falar a parte técnica, a gente, infelizmente, tem que sempre estar falando essas negativas, porque aqui parece assim que tudo chega depois. Mas parabéns aí, a gente tem que iniciar outros comitês de bacias para tentar realmente fazer o enquadramento. Lá na frente, eu me disponibilizo. Hoje não, mas lá na frente eu me disponibilizo para trabalhar, talvez chegar até a fazer esses enquadramentos aí do manancial do rio Turiaçu. No momento, não. Eu estou muito cheio de coisa, tem que ter um filho agora, tem que dar atenção para o menino, né? A hora é dele agora. Mas eu adoro esse tema, é uma coisa que me deu muito, muito bem, muito fácil para mim isso aí. Eu gosto muito dessa parte, da parte técnica dos recursos hídricos. Uma coisa que eu sempre falo, que todo mundo fala de recursos hídricos, que mexe, e até nos planos municipais de saneamento. Uma coisa que ninguém faz, que pouquíssimas pessoas fazem, que é justamente fazer os levantamentos fisiográficos da bacia. O cara não faz densidade de drenagem, ele não faz coeficiente, não levanta coeficiente de capacidade, fator de forma, essas informações que são o início de tudo. Por quê? Porque quando você vai fazer o planejamento urbano das cidades, você tem que definir, você tem que saber onde é que é a água, tem baixa, média ou alta propensão para alagamento. E quando tu não faz o levantamento fisiográfico da tua bacia, tu não sabe. Isso aí tá escuro para ti. E te vê muito isso porque hoje é impressionante. Maranhão, cara, em qualquer lugar hoje do Brasil assim, mas Maranhão principalmente,
começa a chover um pouco, as cidades, às vezes pequenas, elas têm alagamento. Aí, todo ano tem aquele mesmo alagamento no mesmo local. Mas por quê? Porque ninguém fez esse planejamento de fazer os levantamentos fisiográficos para saber aonde a gente pode instalar as pessoas. Então, esse é um tema que eu adoro, eu gosto, porque se você me deixar ficar aqui falando a noite toda, até de manhã aqui, apresentando informação e dados e outras coisas mais, a gente vai aí longe aí. Mas, ia sempre falando mal, né, do Maranhão, assim, nessas questões de gestões, porque é foda. E, assim, fazer só uma última observação, uma citação que eu fiz uma pós-graduação lá em Fortaleza, lá no Instituto Federal, chamei de recursos hídricos, que essa citação, toda vez que eu ia apresentar um trabalho, eu apresentava a mesma foto e iniciava com a mesma citação, que é do Atlas Brasil, né, 2010, que no Maranhão a gente tem a segunda maior recursos hídricos do Nordeste. A gente só perde para a Bahia por conta do São Francisco. Mas, em contrapartida, a gente tem os piores índices de fornecimento de água e abastecimento de água do Nordeste. O pior. Não é um dos piores, é o pior. Então, qual é o problema disso aí? Eu sempre falava, qual é o problema do Maranhão? Se o Maranhão tem água, mas, em contrapartida, não demanda essa água para abastecimento de forma satisfatória. Simplesmente gestão. Ninguém faz gestão de nada no Maranhão em saneamento. Aí o problema é simplesmente gestão. Aí eu começar com uma foto lá do rio, igual vai sair do Saulo botou, a foto do rio Maracu, que é um rio que ninguém nem se fala, mas porque ele é pequeno, mas ele é pequeno comparado aos grandes rios, mas quando eu mostrava as fotos, cara, esse rio é muito grande, tem muita água e tal, vocês estão bem, porque a gente falando lá no Ceará não tem nem água, cara, os caras vivem lá no maior desespero doido. Ele mostra uma foto daquela ali e diz assim, que o município, ele não tem abastecimento de água, tinha só 10% de rede de abastecimento de água, os caras ficavam malucos. Cara, esse Maranhão teu aí é doideira mesmo. Vocês têm água, ao mesmo tempo não tem água. Então, essa tratativa aí eu acho interessante, isso eu adoro esse tema, eu gosto. Eu ia ficar aqui amanhã todinha, aqui, a noite toda aqui conversando sobre isso aí, apresentando informações. Aí por isso, aí fica essa dica aí, Saulo, para tu. Seria interessante fazer essa ortocodificação aí, que é a base oficial. Isso aí é o início de tudo. Aí tudo vai adicionar. Não tem Secretaria de Meio Ambiente, tem ninguém para estar definindo a área da bacia, não. A área da bacia é definida pela base oficial do Brasil, que é o da ANA. E ela usa esse código. Beleza, boa noite. Falei bastante, talvez falei até besteira, tem essa coisa a mais aí. Mas é isso aí, é um tema que, se a gente for aqui ficar falando, cara, puxa tanta coisa que a gente fica assim, ao mesmo tempo feliz, ao mesmo tempo triste, e aí a gente vai vindo. Mas a gente acredita que dias melhores virão. Obrigado sim, aí, boa noite. Sim. Não, eu que agradeço as colocações, mas respondendo, primeiro falando a respeito dessa questão lá em Fortaleza, o estado do Ceará é o estado que mais articula a questão dos comitês de bacia hidrográfica, então, principalmente por conta disso que tu falaste, a escassez. Então, a necessidade fez com que eles se organizassem para que eles pudessem fazer a gestão adequada daquele pouco que eles têm, entendeu? E a gente, com essa sensação de exuberância, de que tem muita coisa não vai faltar, já está faltando, porque a gente pode ter grande quantidade de água, mas a qualidade dela está sendo muito ruim aqui. Por exemplo, já tem água salinizando. O poço que a Caema fez aqui, que é o central, ele já salinizou, então se perdeu. É um poço que se perdeu, né? E a respeito desse enquadramento dos municípios, é porque a gente tinha que ter como base as informações que o NUGEL passavam, né? Até mesmo para a gente preencher os requisitos que o CONER, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, solicita para a gente. E aí a gente pegou justamente esse que o Estado delimitou, né? O Estado passou para a gente, como sendo os municípios que compõem a bacia, a gente começou a articular com eles. E surgiu essa inquietação, né? Justamente porque tinham esses outros municípios, eles não estavam
fazendo parte. E a gente, para poder sanar essa dúvida, buscamos informação deles e até então não tivemos, né? E como a gente não queria criar algum tipo de outro questionamento além daqueles que a gente já tinha, porque é muita coisa para a gente caminhar para eles, e a nossa equipe, de fato, era pouca, né, para poder preencher os requisitos, acabou que a gente não adentrou tanto a essa seara. Tanto que, por exemplo, a Codevasf, entre outros, tem como outros municípios compondo o CBH do Iriaçu, como o governador Newton Bello, por exemplo. A gente não entendeu, né, dentro de documentos no nível de Estado, o governador Newton Bello faz parte da Bacia do Iriaçu, na verdade não, na verdade são esses 16, mas esses outros dois, Araguanã e Bacuri. Mas aí, dentro dessa proposta que tu está falando, a gente vai buscar mais essas informações, assim que tu puder, tu tiver disponível, puder ajudar, a gente puder designar algum outro estudante, né, para a gente poder buscar essa força, né, de trazer mais estudos, porque eu acredito que aí a gente vai conseguir fazer algo que nós estamos tentando, que é o quê? Buscar com essas instituições internacionais que deixaram de encaminhar recurso para o Brasil, buscar recurso com eles para poder trazer essas políticas públicas ambientais voltadas para o CBH Turiaçu, como a questão de desassorear o rio, a questão do saneamento básico para os municípios, a questão de aterro sanitário, reflorestamento, que assim, a mata ciliar está sendo muito devastada. Então, a gente quer que quanto mais tiver estudo, mais pessoas pensando essa questão hídrica, mais a gente vai conseguir avançar. Eu estou sem vídeo, mas eu queria saudar a iniciativa na Semana da Água de ter um evento organizado pelo Comitê de Bacia do Rio Turiaçu, né? Ele agora passa a ser um rio cidadão, porque o rio, na verdade, sempre foi cidadão, mas quando você cria o Comitê de Bacia, você tem forma de mais institucional de expressar essas cidadanias, esse conjunto de cidadanias. Eu estou querendo dar uma contribuição ao debate, primeiro como FONASC, que é uma entidade que fez um esforço para que esse comitê saísse ajudando, fazendo todo um apoio técnico e tendo a sorte de encontrar um povo extremamente bonito e vibrante com o seu rio Turiaçu, né? Um rio que faz parte da vida das pessoas aí. E a gente chegou com uma ideia, como a gente faz em vários estados do Brasil. Nós estamos no Conselho Nacional, estamos nos comitês de bacia em Minas, por isso que eu estou falando aqui do FONASC Mineração, que aqui todos os nossos problemas no rio têm muito a ver com mineração. Então a gente tem um endereço chamado FONASC Mineração. Nós temos o FONASC Mato Grosso, que trabalha muito a questão de hidrelétricas, né? E aí no Maranhão nós temos um cenário muito diverso, né, de usos múltiplos, tanto de mineração, de hidrelétrica e também da agricultura familiar e a grande agricultura. O certo é que o motivo que mais anima a gente estar junto, primeiro porque sempre é bom estar junto. A arte do encontro é a beleza da vida. E outra coisa é que a gente pode evoluir disso mais do que a gente chegou, né? E aí o FONASC está à disposição, porque não basta só criar uma institucionalidade, que eu chamo de comitê de bacia. Você pegou os desejos e umas certas ansiedades de várias comunidades e juntou num cenário, e nesse cenário a gente criou uma institucionalidade que ela tem, na verdade, ela consolida um contrato entre vários segmentos sociais, um contrato social. Esse contrato social, é frágil ainda, né? Além do mais, porque o momento que surge o Comitê de Bacia do Rio Turiaçu, ele surge num momento muito desafiante, porque nós estamos vendo, sobre vários aspectos, uma reação muito forte em vários estados do Brasil, inclusive em relação à lei maior que cria a política de água, uma reação conservadora muito grande.
Porque o comitê ele é uma instância de descentralização de poder, de tomada de decisão, em tese e na lei, né? Mas, para isso ser executado, você vê, houve em algum momento uma animação muito grande para se consolidar esses pactos de grupos sociais para cuidar de um rio. O que nós estamos observando, e aí eu quero peço venha a vocês, né, peço licença a vocês para dar esse cenário. O que existe é hoje uma cultura de resistência para não ajudar os comitês a se consolidar e cumprir as suas missões. E até fazer os comitês se omitirem, utilizando um pacto que ele permite acontecer entre vários grupos sociais para ele não atuar. E aí desacreditar a ideia de comitê de bacia para a população. Por quê? Por mais que a gente precise hoje de um acumulado técnico, e eu quero parabenizar que o nosso debate aí está muito, muito bem servido de técnicos que estão querendo ajudar a tomada de decisão sobre as águas do Turiaçu, a palestra do rapaz aí, do Joeb, né, e outros. A Tereza tem dado um papel muito importante aí, que eu fiquei sabendo, aliás, eu acompanho, né? Por mais que a gente veja esse esforço dos técnicos, não podemos desconectar da importância da conexão entre comitê e sociedade. E essa conexão é a mesma coisa que se faz entre sociedade e Estado. Estado, sociedade civil, comitê e sociedade. A relação comitê e sociedade, ela tem que ser feita, primeiro, se considerando que o comitê é um ente de Estado. Mas o primeiro setor do Estado que atrapalha e que tenta evitar o protagonismo do comitê é o próprio Estado. Se você assumir todas as potencialidades legais que estão lá escrito na lei e dizer assim, o Turiaçu agora vai estabelecer uma resolução para questionar a quantidade de outorga em relação ao balanço hídrico da bacia do Turiaçu e mandar isso lá para a SEMA vai fazer oposição ao comitê. Por quê? O comitê é uma ideia tão inovadora que ela interferiu em nichos de poder, e vocês me permitam, porque eu falo como sociólogo, trabalhando com um bocado de hidrólogo, gente de hidrologia, gente de todo esse ramo, mas o sociólogo ele trabalha a dimensão de desnudar a institucionalidade. E a gente está vivendo um momento muito sério, e por isso que eu falo que o Turiaçu está chegando num processo que ele não pode abrir mão do seu papel que está na lei e garantir os princípios da lei. E aí isso vai depender da capacidade política, da direção do comitê e do pacto que essa direção do comitê e os membros do comitê vão fazer para garantir que o comitê não seja solapado, como está sendo os comitês até muito poderosos, com orçamento de 160, 200 milhões, que o FONASC participa no Rio de Janeiro. O que é que eles fizeram lá? Como eles não conseguem acabar com a lei, que gera uma participação social, eles criaram o artifício de todo jeito para que a força crítica da sociedade não participe do comitê. Então, você, para entrar numa eleição do Rio Guandu, você passa um bocado de regra. Quando eu falo sociedade civil, porque o FONASC é o Fórum Nacional da Sociedade Civil, que é a única entidade no Brasil que construi um acumulado técnico, tanto na área de ciências humanas como exatas, sobre o que é, onde vai e como estão sendo os desafios para se consolidar o comitê. E o que é consolidar? É o comitê tomar decisão. Você vai ver em vários comitês no Brasil, e o Turiaçu vai sofrer pressão para isso, fazendo só pautas para ele mesmo, não pautas para a sociedade. E aí vai acontecer o seguinte, cria-se um patrimonialismo, um corporativismo, e um bando de gente que fica ali achando um comitê como espaço de galgar alguma função pública, que quem está no comitê tem uma função pública, e aí não deixa a sociedade participar, e a sociedade vai fazer com o comitê a mesma coisa que faz em outros lugares. Simplesmente não dá valor para o comitê. E aquelas pessoas que estão no comitê, quando ela tem má fé, ela está pouco se incomodando com isso, mas quando elas estão realmente preocupadas com o Rio,
ela só consegue se fizer a soma de emoções, de pessoas querendo somar, porque só pode cuidar da água se for grupo, se for pessoas sozinhas individualmente, é muito difícil, porque é mais fácil você sozinho individualmente como destruir um rio, porque você tendo poder político, e aí na diretoria do comitê você pode destruir um rio. Como? Simplesmente se omitindo ou evitando pautas que sejam importantes ser discutidas no comitê. E isso está acontecendo aqui em Minas, na mineração. O Fonasco faz parte do Rio Paraopeba, aquele rio que houve esse crime aqui da Vale, mais de quase 300 mortos. O Fonasco está lá, há mais de 2 anos. Olha, estava na época. A gente avisou que ia acontecer aquilo ali. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos também, a gente faz parte do Conselho Estadual de Recursos. Nós somos em vários comitês no Brasil e conselhos. Então a gente tem clareza que o momento hoje é de muito desafio, viu? O nosso presidente Saulo, a nossa secretária do comitê, a Tereza, eu não conheço o outro diretor, mas é um desafio muito grande nesse momento você enfrentar essa cultura de desmobilização e de falsear o papel da dinâmica social que o comitê tem. E aí o comitê fica com mais uma instância jurídica, aquele pessoal da secretaria também nem sequer entende isso, só entende quando o comitê resolve agir assumindo o seu papel que está na lei estadual, na lei federal e na lei municipal. Então, o comitê, se ele não fizer isso, ele vai ficar aí, numa boa. Tem 200 comitês no Brasil, mais de 200. Eu não tiro 50. E se for reduzir, baixa para 30, que realmente cumpre o seu papel. O resto virou aparelhos de dinâmicas políticas que omite a sua própria capacidade de tomar decisão pelo Rio, porque ninguém quer competir com o prefeito, com o governador, todo mundo quer uma boquinha, e a gente está atraindo gente que não presta para os comitês, por causa dessa cultura. Então, eu estou falando isso com certa dureza, porque o Turiaçu é uma coisa muito bonita. Além de ser um rio muito bonito, foi um processo de mobilização muito bonito. E ele criou uma emoção boa em grupos sociais, não foi só numa pessoa esse processo. Então, a gente não pode a responsabilidade de frustrar as pessoas. Você chegar para implantar, até você implantar os instrumentos de gestão numa bacia, você tem que trabalhar dinâmicas socioculturais e valores e ética de convivência. Eu acho que a gente, sabe, Saulo, estamos dispostos a fazer uma oficina aí, já que nós fazemos parte da diretoria do comitê, para trabalhar essa dimensão. Não adianta você ter um plano de bacia que não funciona. Você tem uma norma de outorga que você não opera ela. Você pode, por exemplo, criar parâmetros para outorga no município, na bacia. De repente, uma outorga que está causando prejuízo ou um empreendimento que está impactando a bacia, o comitê tem o poder de decidir e dar opinião sobre aquela outorga e o licenciamento daquilo. Então, eu não vou cobrando isso do Turiaçu, é evidente, mas porque é um começo de história. Mas se vocês não trabalharem essa dimensão, vai ser mais um comitê chapa branca de fazer papel falso, enganando a sociedade e trampolim para pequenos politicagens. Como eu acredito muito no Saulo, nessa diretoria, porque tem pessoas boas que eu conheço, vocês têm a capacidade de fazer alguma coisa diferente no Maranhão. Até porque os outros comitês que surgiram no Maranhão, eles foram nessa onda ufanista de comitê com o lugar do Parlamento das Águas, do lugar que ia resolver as coisas numa negociação política. Isso tudo é mentira. Isso tudo é mentira. A dinâmica da política, ela tem uma vida própria por si própria. Você não pode idealizar um parlamento. Quando você vai ver a realidade, você vai ver os setores econômicos vão para dentro do comitê para defender seus interesses e impedir que a sociedade consiga implantar seus interesses. E a forma de fazer isso são as mais inteligentes possíveis. Eu tomei muito tempo, mas eu tive o prazer de estar aqui, viu, Saulo?
para dar a minha contribuição, não como uma coisa assim de pessimista, mas para dizer que a responsabilidade sua e dessa diretoria do comitê, de todos que fazem parte desse comitê, é muito séria. É preciso estudar, ler essa conjuntura difícil do Maranhão, sabe? Até você chegar, sabe, querer poder implantar enquadramento, outorga, cobrança, sistema de informação, como disse o nosso companheiro Joelbe, nós temos que ter uma alma rica, preparada, porque o tranco é grande. O enquadramento, que é o instrumento mais importante que eu acho, é o que é menos implantado, porque ele regula exatamente o poder econômico sobre a água. Então, queridos, eu saúdo nessa Semana da Água uma iniciativa dessa. A gente tem que lutar juntos, viu, Saulo? Se despojar de pequenas coisas, porque a água é tão divina que ela não aceita a má política e a baixa política. E a coisa mais fácil da gente ter é encontrar baixa política, sobretudo em lugares onde tem o IDH muito baixo, e todo mundo se vende, ou melhor, estou errado, que todo mundo compra a dignidade por causa de pequenos votos. Então, o comitê não pode estar nesse lugar. O comitê está num lugar muito maior, porque ele trabalha com a deusa água, nossa irmã, como diz São Francisco de Assis. Um grande abraço, diretoria desse comitê, que eu tenho muito carinho, e o FONASP está à disposição para ajudar. Não, eu concordo em tudo, João. As tuas colocações, de fato, a nossa história, ela é sempre, tem esse caminho, infelizmente, mas acredito que, acho que tu lembra bem, quando a gente começou a discutir a questão do comitê do Rio Turiaçu, e também na tua fala, da forma bonita como ele cresceu, e que ele surgiu, na verdade, o Rio Turiaçu, ele partiu de uma forma muito técnica, né? Ele foi algo muito técnico, ele foi algo muito direto. E é óbvio que no decorrer do caminho podem surgir questões políticas que tenham interesse, como a gente já vem enfrentando isso muito antes de ser reconhecidos como comitê. Mas eu acredito que até uma fala que a Tereza disse no começo lá, quando a gente foi conversando, né, de algumas pessoas que estavam entrando no processo e tudo, os meandros que o rio faz, né, e a forma como o processo se dá, vai tratando de excluir essas pessoas que estão tentando só pegar carona ou utilizar isso como trampolim, né? Quando a gente começou a discutir essa proposta, a gente não via isso como algo assim, que a gente pudesse tirar um proveito desse político assim. Eu tiro por mim, colocando as minhas palavras, né, que a ambição política é praticamente zero, né? Agora, é óbvio que existe um interesse político-social sobre esse processo. E como tudo que eu me coloco a fazer, eu gosto de fazer para que no futuro a gente encontre resultados, isso dentro de uma visão como engenheiro ambiental que eu sou, né? Agora, é óbvio que dentro do processo a gente vai encontrando essas perturbações e que o processo por si só faz com que ele exclua esse tipo de atitude, né, que venha estar surgindo. Agora, de fato, a gente precisa ter mais leitura, a gente precisa ter mais estudo, e por isso que a gente abriu o CBH Turiaçu para outras pessoas, para que a gente possa interagir mais essas discussões e não ser apenas mais um comitê, né? O comitê do Turiaçu surgiu para ser um comitê diferenciado e que siga os requisitos não só a nível nacional, mas a nível internacional. É isso aí, querido. Não sermos ingênuos, vamos correr. Eu vou ser breve, né? Primeiro, boa noite a todos, né? Eu gostaria de parabenizar a Meia pela iniciativa, nossa companheira, né, de luta aqui no Maranhão. Parabenizar a Saulo pela apresentação do nosso trabalho. Um cumprimento especial à nossa companheira de luta, Deusilene, que esteve sempre conosco nesses momentos todos, até chegar o dia de hoje. Deusilene, que me ouve, deve estar me ouvindo. E aí eu acho assim que, na verdade, né, eu vou pegar um pouco da fala de Saulo e a fala do nosso coordenador nacional, João, que acaba de se colocar,
foi até oportuno ele falar antes de mim, porque, na verdade, eu entendo assim, gente, desde esse primeiro momento, acho que tem 4 pontos, 4 pilares que nos movem, né? Que é a seriedade, a responsabilidade, a competência e a determinação. Né? Eu, como conselheira nacional, eu tive uma experiência muito rica, porque eu fui ser conselheira nacional e até o Brasil se revoltou com isso, porque nós vimos de um estado onde nós não tínhamos nada de política estadual de recursos hídricos. Né? Então, para o Brasil, foi difícil aceitar uma conselheira que vinha de um estado como nos falaram que nós vínhamos dos grotões. E realmente, né, é muito difícil você, de repente, com tanta gente sabida, né, Minas, São Paulo, o resto do país, assim, tão sabido, ter uma conselheira nacional vinda dos grotões, né? Mas foi ótima essa experiência, tenho certeza que fizemos um trabalho muito bacana. E o que eu sempre me questionei foi o seguinte, de ver o seguinte, olha, Minas, por exemplo, sempre cito Minas, né? Minas tem 200 e tantos, não sei quantos comitês, 30 e tantos comitês, né? E eu não via, e não vejo até o dia de hoje, o comitê com tudo isso que o João falou. Né? Eu não consigo ver isso nos comitês de bacias, e eu falo em especial do nosso segmento. Então, eu sempre tinha uma dúvida, assim, gente, quando a gente montar o comitê do Maranhão, como o comitê do Maranhão tem que fazer a diferença. Como eu sempre falei, se nós somos ainda dos grotões, então a gente precisa fazer o melhor comitê de bacia do Brasil. Né? E aí, quando o Saulo nos procura, realmente eu sempre tive isso dentro de mim. Né? Fazer um comitê de bacia realmente para fazer a diferença, principalmente pela participação da sociedade civil, que é o segmento a qual nós estamos representando. Então, eu vejo assim, que na verdade foi um trabalho assim, que já nasce de uma maneira muito diferente. Eu posso falar isso de uma forma assim, com muita propriedade, né? Porque a gente tem a oportunidade de acompanhar alguns comitês, acompanhar a própria participação da sociedade civil nos comitês, e a gente vê muito a desejar. Eu sempre falo isso, né? Porque o que acontece? Eu acho que falta alguma coisa a mais, um plus a mais na sociedade civil, para a gente não cair nessa situação que o João acaba de colocar. E eu vejo que o Comitê do Turiaci, com todas as nossas dificuldades, a gente consegue avançar dentro dessa perspectiva, dentro desse cenário. Então, eu acho que isso já é a nossa diferença. Né? Porque eu sempre digo o seguinte, o que eu aprendi lá nacionalmente? Que os comitês foram criados assim, era como se tivesse convidado você para ir a uma festa, que você não sabe se o aniversariante é homem ou mulher. Aí, como você compra o presente? Né? Todo mundo entrou na festa das águas, dos comitês, mas ninguém sabia o seu papel, ninguém tinha estudo, como o João coloca, que eu entendo que é super importante. Inclusive, nós fomos estudar. A primeira coisa que eu falei com o Saulo é: Saulo, a gente precisa estudar para a gente poder falar uma coisa que a gente conhece. Como é que a gente vai falar de uma coisa que a gente não conhece? Né? Então, realmente, a gente tinha uma preocupação na capacitação, ainda temos isso é fundamental. E eu vejo assim, que, na verdade, é um desafio enorme. Eu estou vendo assim, uma euforia muito grande do Maranhão ter criado os seus 4 comitês agora, mas eu vejo que o trabalho ainda está por vir. Muita responsabilidade, muito trabalho está por vir, que a gente precisa ter muito assim, firmeza para a gente conduzir, principalmente nesse ambiente que o João faz esse relato aí de uma forma muito pertinente, né? com muita propriedade, né? E aí, gente, eu só queria finalizar minha fala dizendo o seguinte, para uma reflexão que eu gostaria que os colegas pensassem. Olha só, eu vejo e estou vendo que os comitês de bacias, uma de suas dificuldades no Brasil, por isso que nós temos 200 e poucos, quase tem muitas dificuldades, quase eles não operam, não fazem o seu papel. Você vê agora mesmo na pandemia, né? Eu sempre falo. Qual foi o papel dos comitês de bacia hidrográfica na pandemia, gente? Né? Que papel foi esse, né? Fazendo um link muito forte entre a pandemia e a questão da água, né? Que eu não vou entrar no detalhe, mas com certeza vocês todos estão compreendendo o que eu estou falando. Então, eu estou vendo assim que qualquer CBH no século XXI precisa ser muito mais um indutor de uma política de desenvolvimento daquela região. Então, eu estou vendo o CBH Turiaçu muito mais dele não só pensar água, falar com água, e sim água e as interfaces das águas com as demais políticas públicas. Aí sim eu vejo que o CBH vai conseguir oxigenar, vai conseguir dar um novo tom ao seu papel, vai conseguir exercer o seu papel. Né, de fazer justamente pensar toda aquela região. Né? E ele não vai pensar toda a região só falando de água. Né? Ele tem que falar de educação, de saneamento, de obras, enfim. Né? Ele tem que fazer um diálogo muito constante,
né, com as demais políticas públicas, né? Até porque a APA nos permite isso, né? Essa grande interação com os demais temas. Então, eu acho que essa reflexão que eu trago, assim, entendendo o CBH Turaçu como esse indutor da política de uma região muito rica, né, muito rica. Agora, quando nós tivemos a oportunidade de apresentar o trabalho para a SEMA, nós fomos estudar a região, conhecer melhor a região, e a gente vê que é uma região muito rica, onde tem assuntos que vão dizer, que dizem afeto à operação do comitê, como mineração, né, a questão da APA. Nós precisamos criar o Conselho Gestor da APA da Baixada, né? Nós precisamos, Saulo, na sua fala, ele ressalta a condição de sermos sítio Ramsar, né? E precisamos adentrar nesse status, né? Até porque para nós podermos, o colega abre o nosso encontro falando da nossa pouca eficiência e eficácia com relação a projetos. E a gente vê isso, você vê a região do Pantanal, uma região muito parecida com a nossa, eles têm 1000 projetos bancados por organismos internacionais, porque uma das grandes características deles é que eles também são sítio Ramsar, né? Então, isso propicia a eles outros status, que a gente precisa também ocupar esse lugar que é nosso, né? E que nós não ocupamos. Então, eu estou vendo que o CBH vai ser esse indutor de todas essas situações, né? Outro problema que eu vejo também, sério, na política de recursos hídricos, gente, é o engajamento da juventude, né? Isso é fundamental. Eu me lembro quando, há 10 anos atrás, eu falava isso no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, todo mundo me olhava de cara feia, né? Porque ninguém queria largar o seu status, o seu lugar, né? Então, hoje em dia, está todo mundo correndo atrás da juventude, né? E nós fazemos um trabalho com a juventude, porque nós, inclusive no Maranhão, a gente sempre acreditou muito na juventude, e é um carinho muito grande que eu tenho com o trabalho da juventude, porque são eles que vão pensar, né, o Rio Turiaçu mais daqui a um pouco, são eles que vão ser os futuros engenheiros civis, os ambientais, os biólogos, os professores, né? Eles vão pensar esse nosso estado, esse país, né? Então, a gente precisa engajar a juventude nesse nosso trabalho, sem dúvida, né? E também, fechando agora, colocando essa importância da fala do João, quando ele traz exatamente de nós mantermos firmes, né? Firmes, persistentes, sérios com a nossa competência, que é peculiar a nós, a todos nós, que estamos à frente desse trabalho, de continuarmos firme e forte desenvolvendo o trabalho com o CBH Turiaçu. Eu desejo sorte, peço a Deus que nos ilumine, né, que nos dê sabedoria, que realmente precisamos de muita sabedoria para nós continuarmos na nossa trajetória, né? E com certeza nós seremos bem-sucedidos. O Maranhão tem todo um trabalho a ser feito, a política precisa de muitas cabeças pensantes, de muitas pessoas que se doando, exercendo seu papel. Então, acho que esse é um grande motivador, né? Assim, apesar de nós ainda estarmos muito incipientes, mas dá-se uma força, um gás a nós, de nós queremos operar esse modelo, fazer coisa boa, né? E eu acho que nós temos toda essa condição de fazer isso, né? Então, gente, olha, acho que é o momento também da gente agradecer a todos que nos apoiaram, nos incentivaram, né? Uns mais de perto, uns mais de longe, mas com certeza tivemos aqueles que nos apoiaram e nos incentivaram, porque sozinhos nós não conseguiríamos chegar ao dia de hoje. Então, isso é muito importante também, agradecer e entender que é o trabalho da formiguinha, né? Cada vez firme e forte a gente vai dando passos, né? E isso é o que nos move, é uma região maravilhosa, né? Um rio lindo, que realmente precisa de todo esse gás, de todo esse ânimo, tá? Então é isso, gente. Boa noite a todos. Obrigada, e foi ótimo estar com vocês. Um abraço a todos. Eu queria só complementar aqui a fala da Tereza, que foi algo que a gente começou a implementar como diferencial aqui no CBH Turiaçu, que é envolver as crianças, que é no que a gente de fato acredita, nas crianças. E um exemplo que eles têm lá, como o CB Infanto Juvenil, o CBH Infanto Juvenil, que ganhou um prêmio, né, Tereza? Acho que seria, isso, Tom, né? A nível nacional, isso é muito importante, porque quando a gente traz esse olhar
de poder passar esse exemplo, né, para as futuras gerações é trazer isso, né? E aí nós começamos a discutir isso aqui em Santa Helena também, né? Criar o CBH Infanto Juvenil do Rio Turiaçu para trabalhar com as crianças, onde eles pudessem levar a temática água não só para uma disciplina, não só para um dia da água, mas sim para criar um grupo infanto-juvenil de crianças, de jovens, e discutissem a água no olhar, no olhar deles, no olhar de jovens, no olhar de criança, poder interpretar toda essa questão legal que a gente tem de leis e tudo, e poder trazer para eles e poder ramificar isso com uma linguagem mais simples, mais sucinta, para as outras crianças, né? Para ver qual deles aí pode se interessar mais e poder levar, né, essa pauta adiante. Isso aí, Sala, é isso aí, né? A gente vamos criar com certeza o Comitê Infanto Juvenil lá do Rio Turiaçu, né, para a gente também mostrar essa importância, né? É um trabalho muito bacana, que a juventude tem que estar, e as crianças, como você falou. Sem dúvida, vamos também ser um desafio que a gente tem que nós já assumimos e temos só que implementá-los. Com certeza, nós vamos também nessa fase agora implementar mais esse desafio. Sem dúvida, Tereza. Então é isso, eu passo a palavra para o professor Sérgio, para ele fazer as considerações, eles como os anfitriões aí do evento, né? Agradecer mais uma vez a todos, é muito importante a gente poder estar aqui discutindo essas temáticas, e aí só tenho a agradecer, né? E estamos abertos aí para as considerações e colocações de vocês, assim que terminar a live, a reunião, a gente está discutindo novos horizontes aí do CBH Turiaçu. Muito obrigado. Bom, muito bacana trazermos esses assuntos, né? E fomentar aí, né, provocações que unem o passado, presente e futuro. Então, estamos aí já em 2 horas, né, de participação. Então, acredito que estamos não já satisfeitos no completo do assunto, mas da noite de hoje, dessa roda de conversa. E fica também, né, nós decidimos, inclusive, fazer as rodas de conversa, não para limitar, né, ou esgotar qualquer que seja o assunto dentro da área ambiental, mas sim iniciar as discussões, né? Então, acredito que hoje foi um tema muito interessante, que, inclusive, para mim, serve de mais alerta do que nós devemos fazer no que converge aí ao Turiaçu, né? Então, muita coisa ainda precisa ser feita, a gente tem que se movimentar. Temos um trabalho que ele é estadual, né? Então nós temos que avançar dentro dessas linhas, não só para o Turiaçu, não só para Santa Helena, mas para todo o estado. E agradeço, né, a presença de todos, muito obrigado por participarem, né, cada um na sua boa intenção, e que fica aqui, né, o registro, o que eu gosto sempre de lembrar, da grande vantagem do mundo digital é que está gravado, vai para o YouTube da associação, então fica ali numa pasta onde você vai poder eternizar. E próxima semana estaremos aqui novamente com um novo assunto dentro da área ambiental e com um novo convidado, com novos, né, participantes. Muito obrigado, FUNASC, por participar, e saiba que a associação vai estar aí sempre parceira, até mesmo porque o foco, né, de trabalho é bem semelhante. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite a todos. Com Deus. Boa noite, gente. Boa. Já é, rapaz. Daqui a pouco o menino chora e tu dá aqui na live, né, senhor?